Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo dos produtos notáveis, vou trazer para vocês nesta videoaula o cubo da diferença de dois termos. Só que antes de nós entrarmos efetivamente no cubo da diferença de dois termos, vamos voltar um pouquinho e recordar um pouquinho o quadrado da diferença de dois termos, né? Nas últimas aulas, inclusive no meu canal aí tem várias videoaulas falando sobre o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença, o produto da soma pela diferença, todos os produtos notáveis que a gente estuda no ensino fundamental e a gente utiliza muito no ensino médio também, né? Então, primeiramente, vamos falar sobre o quadrado da diferença de dois termos. Como já demonstrado nas aulas anteriores, né, eu mostrei para vocês três maneiras de nós interpretarmos o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Uma interpretação era pela forma geométrica, né? A outra interpretação é pela propriedade fundamental da potenciação. E uma terceira interpretação é pela regrinha do produto notável, né? Então, vamos falar primeiramente sobre o quadrado da diferença de dois termos. Por que ele tem esse nome? Justamente por ser o quadrado da subtração ou da diferença de dois termos, no caso, um exemplo, A e 5. Então, A menos 5 elevado ao quadrado. O quadrado da diferença de dois termos, beleza? Então, analisando pela segunda forma que eu mostrei para vocês, pela propriedade fundamental da potenciação. O que é uma potenciação? É uma multiplicação de fatores, ou seja, tudo que eu elevo ao expoente 2, então o A menos 5 é a base da potência e o 2 é o expoente. Tudo que eu elevo ao expoente 2 é porque eu faço a base da potência vezes ela mesmo duas vezes. Então, nesse caso, quem é a base da potência? É o A menos 5. Se eu estou elevando ao quadrado, então eu vou multiplicar o A menos 5 por ele mesmo duas vezes. Ou seja, A menos 5 vezes A menos 5. A partir daí, o que eu faço? Eu tenho que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, né? O que é a distributiva? Primeiramente, eu vou distribuir o A vezes A, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai dar A elevado ao quadrado, certo? A vezes menos 5 dá menos 5 vezes A. Depois, eu vou distribuir este menos 5. Então, menos 5 vezes A dá menos 5A. Tome cuidado com o sinal. Menos 5 vezes menos 5, na multiplicação e na divisão de números inteiros, quando eu tenho dois sinais iguais, sempre positivo. Dois sinais diferentes, sempre negativo. Então, menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. O que eu vou fazer agora só para arrumar a expressão? Observe que o menos 5A e o menos 5A são termos semelhantes. Então, eu posso somar. Por que eles são semelhantes? Porque eles apresentam a mesma letra e apresentam o mesmo expoente. Então, menos 5A dá menos 10A mais 25. Prontinho, cheguei no desenvolvimento do A menos 5 elevado ao quadrado, que é A ao quadrado menos 10 vezes A mais 25. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pela regrinha do produto notável. Né? Qual é a regrinha do produto notável? Quadrado da diferença de dois termos. Então, eu vou chamar o A de primeiro termo e o 5 de segundo termo. Então, qual é a regrinha? O quadrado do primeiro termo. Então, A elevado ao quadrado. O sinal é menos. Então, é menos duas vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o A. Vezes o segundo termo. Quem é? O 5. Mais o segundo termo elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. Agora eu só vou arrumar. Então, A ao quadrado, menos 2 vezes A, menos 2A, vezes 5, menos 10A, certo? Mais 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Obtivemos o mesmo resultado? Sim. Então, tanto faz eu fazer pela regrinha do produto notável
como fazer pela regrinha da distributiva, tá, pessoal? E por que eu fiz questão de falar antes do quadrado da diferença, antes de falarmos do cubo da diferença? Porque observe, se tudo que eu elevo ao quadrado é ele vezes ele mesmo duas vezes, vou pegar o mesmo exemplo. Então vou fazer agora a menos 5 elevado ao cubo. O que significa então o a menos 5 elevado ao cubo? Se o a menos 5 ao quadrado é ele vezes ele mesmo, o a menos 5 ao cubo é a menos 5 vezes a menos 5 vezes a menos 5, quantas vezes? 3 vezes. Observe que eu já posso aproveitar o que aqui, né? O a menos 5 vezes a menos 5 não é a mesma coisa que o a menos 5 elevado ao quadrado? Então, eu tenho a menos 5 elevado ao quadrado vezes o a menos 5. Olha que legal, pessoal. Por que é legal? Porque, olha lá, aqui o expoente é 1. Pela propriedade da multiplicação de potências de mesma base, já que aqui a base é a menos 5 e aqui também eu conservo a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Só que o a menos 5 elevado ao quadrado eu já conheço o resultado. Não conheço? Está aqui em cima. A ao quadrado menos 10 vezes a mais 25. Que é o quê? Que é o a menos 5 elevado ao quadrado. Agora eu vou multiplicar pelo outro a menos 5. E agora, para eu eliminar os parênteses, o que eu faço? Eu aplico a distributiva, lembrando que aqui o expoente é 1 e aqui também. Quando eu multiplico as letras, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, a ao quadrado vezes a. A elevado ao cubo, porque 2 mais 1 dá 3. A elevado ao quadrado vezes menos 5, então vai dar menos 5a elevado ao quadrado. Menos 10a vezes a, vai dar menos 10a elevado ao quadrado. E menos 10a vezes menos 5, menos vezes menos dá mais, e 10a vezes 5 dá 50a. 25 vezes a dá mais 25a, e 25 vezes menos 5 vai dar menos 125, certo? Agora eu vou somar os termos semelhantes. Quem são semelhantes? Os termos que têm a mesma parte literal com os mesmos expoentes. Então observe, menos 5a ao quadrado menos 10a ao quadrado, eu somo e conservo o sinal negativo. Então vai dar menos 15a elevado ao quadrado. 50a mais 25a vai dar mais 75a menos 125. Está aí o cubo da diferença de a menos 5. Tá? Fazendo pela regrinha da potenciação. Agora eu vou fazer pela regrinha do produto notável cubo da diferença de dois termos. Então lembrando, o a é o primeiro termo e o 5 é o segundo termo, certo? Então, o que diz a regrinha? A regra do cubo da diferença diz o seguinte, o cubo do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A. Então, a elevado ao cubo. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, ou seja, a elevado ao quadrado, vezes o segundo termo, certo? Beleza? Mais 3 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o a, vezes o quadrado do segundo termo, ou seja, 5 ao quadrado, menos o cubo do segundo termo. Então, de novo, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Observe que aqui os sinais, ao contrário do cubo da soma, que era tudo positivo, aqui é negativo, positivo e negativo. Agora vamos somar os termos semelhantes. Então vamos lá. Então a ao cubo, ao quadrado. Então menos 3 vezes a ao quadrado dá menos 3a ao quadrado, vezes 5 dá menos 15a elevado ao quadrado. 3 vezes a, 3a. Só que o 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então, 3a vezes 25 vai dar mais 75a, certo? Menos 5 elevado ao cubo não é 5 vezes 3, hein, pessoal? É 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125.
beleza? Então fizemos pela regrinha. Vamos comparar para ver se pela regrinha o resultado deu o mesmo que fizemos pela potenciação. Olha lá, a ao cubo menos 15a ao quadrado mais 75a menos 125. Beleza, pessoal. Então está aí apresentado o cubo da diferença de dois termos. Qual é a regrinha? Cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado pela atenção, por assistir a aula. Fiquem com Deus, fiquem em paz, até a próxima. E para não perder o hábito, muito rock and roll. Yeah!